Pelo amor de Deus, o que foi aquilo que aconteceu ontem? Enquanto muita gente passou os últimos meses dizendo que o Brasil estava fraco, isolado e de joelhos, ontem, ao vivo, diante das câmeras, o presidente Lula provou exatamente o contrário. Gente, senta, relaxa, porque o vídeo está espetacular. Ontem, num evento do SBT, Lula falou sobre economia, sobre soberania nacional e num dos momentos mais simbólicos do ano, falou da retirada da sanção contra ele, Alexandre de Moraes. Com o próprio Alexandre de Moraes sentado ali, assistindo tudo da plateia. Foi uma cena extremamente linda, foi uma cena histórica, foi uma cena que diz muito sobre quem manda nesse país. Gente, não pula o vídeo não, assista até o final. E se não se inscreveu no meu canal, aproveita e vai lá e ativa o sininho também. Presta atenção nesse trecho, porque depois a gente vai analisar ponto a ponto, com calma, com profundidade e também com verdade. Que a mídia finge não ver, mas nós aqui, a gente vê tudo. Vamos lá? Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Gente, isso aqui é forte demais. Isso aqui não é só discurso. Isso aqui é simbólico. Isso aqui é política de alto nível. Reparem numa coisa. Lula começa falando da economia. E por quê? Porque a direita vive dizendo que o Brasil está quebrado, que o país está falido, que o governo fracassou. Mas quando você vai para os números, dados reais, né? Dados reais. Quando você vai para a economia concreta, essa narrativa da extrema-direita simplesmente não se sustenta. O que existe é uma tentativa desesperada de criar pânico, porque quem controla o medo controla o voto, tá, gente? E aí vem o ponto mais simbólico de todos. Lula deixa claro, sem gritar, sem bravata, sem baixar a cabeça: o Brasil não é empregado dos Estados Unidos. O Brasil não é subalterno de ninguém. Enquanto Bolsonaro batia continência, Lula senta à mesa como igual. E o resultado tá aí, gente. Donald Trump não resistiu. A sanção contra Alexandre de Moraes caiu por terra. Caiu porque não tinha base. Caiu porque era política. Caiu porque era pressão. E caiu com Alexandre de Moraes ali, sentado, assistindo. Isso é cinema político, gente. Eu tô arrepiado mesmo. Enquanto o bolsonarista passava vergonha na internet, o Estado brasileiro se manteve de pé. Isso é o que incomoda tanta gente. Lula não baixa a cabeça para ninguém. E olha que muitos pediram para ele baixar. Ele espera, ele articula, ele fala. E no final, o Brasil se impõe e vence. Se você acha que o Brasil merece respeito, deixa teu like, se inscreva no meu canal e compartilha esse vídeo. Porque soberania não se pede, soberania se exerce. E ali na plateia não podemos esquecer que também estava ele, Tarcísio de Freitas. Tentem imaginar a cara dele assistindo o homem
o mito de verdade. Este é mito, falando sobre economia, falando sobre a sanção que foi derrubada, falando sobre a vitória do Brasil contra os Estados Unidos. Porque eles queriam que o presidente Lula baixasse a cabeça. Mas ele não baixou. Provando que ele estava certo. Provando que o Brasil não precisa andar de joelhos perante a ninguém. Provando que nós somos uma nação soberana. Então ali tinha outros bolsonaristas que assistiram a tudo isso. E eu confesso que nesse momento, muitos deles gostariam muito de passar para o nosso lado. Mas, infelizmente, a política fala mais alto. Infelizmente, o dinheiro fala mais alto. Infelizmente, a barganha fala mais alto. E é por conta disso que muitos políticos bolsonaristas não largam o outro lado para vir para o correto, por certo, pelo partido que luta pelos pobres, que luta pela sociedade, que luta pelo povo. E ficou claro, escala 6x1, que foi derrubada, projeto da esquerda. Ficou mais claro ainda quando o presidente Lula simplesmente zera o imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil reais. Então isso é política do povo, isso é política da sociedade, isso é política da esquerda. Então, se algum dia alguém disser para você que a esquerda não é de Deus, que a esquerda é demoníaca, ri da cara deles e diga que a esquerda é o povo e que nós somos o povo. E Lula é o cara, ponto. Ah, Alexandre de Moraes também.